Aê, galera! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Maravilha, vocês gostaram, não foi? Gostaram? Perceberam já aqui a diferença? Fala agora, Rafa. Boa tarde. Maravilha. Por que eu estou falando bom dia, boa tarde, boa noite? Porque esses vídeos dessas aulas nossas, eles estarão postados daqui a pouco na internet para a galera que está em casa assistir no momento em que ela quiser. E aí, deixa eu só dizer uma coisa a vocês. Vocês estão aqui num número mais ou menos, quantos aqui nós temos aqui? Não dá nem para 700 pessoas. Nós estamos ultrapassando, nesse momento, as 50 mil pessoas assistindo pela internet. É um número, assim, assustador. Vocês não me conhecem, obviamente, mas conhecem o professor Rafael. Olha aí, né? Pois é, que na verdade, quem está na internet, quem está em casa, ele está na casa, né, dele, com vocês aqui, que ele é professor de vocês. Eu, na verdade, sou professor na área de concursos públicos de língua portuguesa, como o Rafa também trabalha com português na área de concursos públicos. Vocês o conhecem e pouco a mim. Obviamente que vocês estão tendo aqui, eu não sei, mas acredito que o privilégio de ver alguém que fala lá na parte do Nordeste e alguém que fala aqui na parte do Sudeste. Não é assim? Maravilha. Como é o nome disso? Variação linguística. Mentira, isso é sotaque. Ei, e não adianta sair não, viu? Se estiver indo embora, vou largar uma praga agora, você que vai sair mais cedo. E pega. Viu? E praga de professor é pior que catapora. Pior que a de mãe. Porque fica pro resto da vida. Se for embora agora da aula, vai se ferrar com 3 questões erradas amanhã no Enem. Isso é praga de professor. 3 então não com adianta TRI para baixar a média. Você, cadê? Deixa eu ver aqui minha câmera, aqui no meio. Você que está em casa, não se levante aí não, viu? Você que está em casa, que eu estou vendo daqui, também não adianta se levantar e ir embora. Porque vamos pegar essa parte. E essa aula daqui, gente, a aula mais importante. Só que eu queria pedir uma coisa a vocês. Vamos fazer o seguinte. Vocês estão com a bunda nessa cadeira há quanto tempo? Porra! Bora! Fica em pé! Vai em pé, porra! Vamos lá, ficar em pé. Aqui, ó. Ó! Olha o lance do buchinho. Sacanagem, me deram uma camisa menor do que o meu tamanho. Isso. Olha aí, ó. Mas nenhuma vai ser igual a tua, Vidal. Nunca vai ser igual esse lance sensual aí. Isso, faz aqui, ó. Aê, exatamente. Não, olha o lance do buchinho. Pois é. Aí, ó, senta agora, tá? Que a gente tem aqui um recado legal para vocês. Eu e o Rafa. Um detalhe curioso, deixa eu dizer para vocês. Eu e o Rafa, nós já temos história em concurso público. Eu já conheço o Rafa de outras realidades há muito mais tempo. Aí quando nós nos juntamos agora, né? Eu digo, pô, mas não é possível, né? O Rafael aqui com a gente. Galera, é o seguinte. Nós estamos, cadê? Eu estou com minhas 2 câmeras, é porque você não tem noção como eu não vejo vocês. Né? Você vai, não, tá cego. Cima. Não, é por causa da luz. Né? Mas eu estou com minha câmera, pessoal, galera da internet ali, ó. Tchau, tchau. Para você que está na internet, está me vendo aí, grande abraço, energia positiva. Vem cá. Amanhã eu vou ensinar você como é que você vai chegar à sua prova. Presta atenção. Você vai estar cheio de concorrente. Concorrente não, mas vai ter o cara do seu lado. O que é que você faz? Pega a prova. Quando você abrir a prova... O cara que está do teu lado vai ficar puto. Entendeu? Sorria. A primeira questão que você viu, você não sabe coisa nenhuma dela, mas sorria. Né? Tô brincando, amanhã. Pode ser a questão difícil como for, sorria. Entendeu? Pegou o tema de redação, o que é que você vai dizer? Caraca, baixinho, baixinho. Caracas, eu tive uma aula ontem no QG do Enem, a professora falou tudo sobre isso. Entendeu? Pensamento positivo, amanhã vai dar certo. Amigos,
linguagens, códigos e suas tecnologias. É uma das aulas, uma das áreas mais importantes. Por quê? Porque a prova do Enem privilegia o que de vocês? Privilegia leitura e interpretação de textos. Quantas questões de química, matemática, física, biologia, vocês vão responder com o quê? Leitura e interpretação de textos. Então, amanhã calma, paciência e, acima de tudo, leia e usem os neurônios, pelo amor de Deus, para raciocinar. A prova do Enem, pelo que a gente está sabendo, talvez amanhã venha um pouco mais acochadinha. Entendeu? Só um detalhe, eu sugiro que façam uma excelente nota, porque se ela vier um pouco mais acochada, ela está acochada, como disse o professor, para quem? Para você e para o Brasil inteiro. Então, assim, a galera que está em casa, calma amanhã na prova, leitura de uma questão, leia com paciência, releia. Amanhã vocês vão ter 4h30, no domingo, 5h30. Cuidado domingo com horário, cuidado domingo com caneta que vai levar. Mas com calma, tranquilo e smile! Sorria. Rafa, e aí? E aí? Qual é o recado para essa galera? Eu começo. E a galera de casa, vai começar? Com certeza. Vamos lá. É o seguinte, gente. Essa prova já foi chamada de português durante muito tempo. E ela mudou um pouco esse nome com o passar desse tempo, e por isso hoje você não faz uma prova de português, você faz uma prova de linguagens. Então você tem que encarar a percepção de língua de uma forma bem diferente daquela que seus pais, seus avós lidaram com o mesmo tipo de prova. Você tem que encarar a língua com a possibilidade de variações, como o Rodrigo falou, mas perceber também que essa língua é caracterizada por alguns fenômenos, entre eles figuras de linguagem e o próprio entendimento da língua, que também cai muito, que são os elementos da comunicação e as funções da linguagem, você sempre encontra nessa prova. Além disso, você encontra alguns outros itens teóricos mais disfarçados, sob a forma de questão Enem, como, por exemplo, nessa primeira, que você vai colocar aí para mim, e dá uma olhada lá. Não, tem um slide, tem uma figura antes. É essa figura aí. É a figura. Rapaz, literalmente. É aqui, rapaz. É esta figura aqui. Pelo amor de Deus. É tão emblemática que dificulta até o equipamento. Eu assisti a um filme faz tempo. O título era Gremlins. Vocês viram esse slide na internet, esse meme no Face? Meu Deus. Faltam 18 dias para o Enem. Uma questão recente do Enem, não sei se quem pegou a prova anterior teve a oportunidade de dar uma olhada, da mulher com unicórnio, lembra? Para quem não viu essa questão, depois procura, havia uma poesia, a mulher com unicórnio. É uma mulher com um aspecto sóbrio e não muito enfeitada. Inclusive, isso fazia com que você eliminasse algumas alternativas. O Enem trabalha muito a linguagem não verbal também, além da verbal. E, às vezes, as duas juntas, caracterizando o que a gente chama de linguagem híbrida ou mista. E por isso eu trouxe, aproveitando o meme, volta, olha aí. por favor. Esse não é aquele cara daquele filme O Senhor dos Anéis? Como é o nome dele? Não, os Sméagol. My precious. My God. Tudo bem, vai lá. Vamos para a Primeira questão, então. Vai. A linguagem publicitária frequentemente conta com diferentes ferramentas para alcançar seus objetivos de, mais do que produtos, promover hábitos, atitudes, comportamentos. Na peça destacada, elemento de divulgação do QG do Enem em redes sociais da internet, a forma articulada com que seus componentes foram aplicados confirma, repara, olha o tamanho do enunciado. Tamanho do enunciado interfere decisivamente na resolução da questão. Às vezes as pessoas se assustam com o tamanho do enunciado, mas quanto maior o enunciado, maior a quantidade de pistas com as quais você pode contar para chegar à melhor resolução. No final da aula de hoje, a gente vai falar a respeito de algo que faz muita diferença na eliminação de alternativas, que é o que a gente chama de padrões de erro em alternativa Enem. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas vamos para a resolução da questão. Coloca lá para mim. A primeira alternativa, letra A. O contraste entre a referência visual ao fundo e a sobriedade fisionômica do modelo, como forma de evidenciar a proximidade do dia de aplicação do Enem. Rodrigo, volta para o quadro do café, por favor. Sobriedade? Qualquer coisa menos sobriedade. Volta para a alternativa, por favor. E aí, repara, sobriedade aparece logo no início. Por favor,
você faz uma prova que não te demanda muito tempo. Então, assim que você puder eliminar a alternativa, faça-o, tá? Assim que der tempo, assim que você perceber que alguma coisa invalida a alternativa, joga fora. Posso jogar fora A, tá claro? Vamos para B. A comprovação da prioridade pela imagem de fundo para a preservação da memória artística mundial, simbolizando a ajuda celestial exigida pelos participantes do Enem. Volta lá para mim, por favor. Tá me usando mesmo esse cara, né, velho? Deixa abusado. Não velho. seria a primeira vez. Aí você vê os tracinhos, os dedinhos ali atrás. Você repara que aquilo faz referência a uma obra de arte. Entretanto, nada pode fazer com que você confirme o quê? Que você está exigindo ajuda divina. Então, fora de cogitação. Vamos para C. Uma relação semântica de causa e efeito entre a interjeição de surpresa e uma frase em que predomina o discurso informal. Rodrigo falou de variação linguística, citou principalmente a ideia do regionalismo. Eu queria lembrar que nessa mesma prova cai muito algo ligado à formalidade e informalidade. Volta para o quadro do café. Tudo bem. A cara do café tem como causa o fato. Já está chegando o Enem. Até aí, tranquilo. Só que nascer... Isso. Só que na letra C, se você reparar, ele diz que o discurso verbal que está ali é informal. Faltam 18 dias para o Enem, como estava no slide, sem dúvida nenhuma, não tem nada de informalidade. A linguagem é formal e por isso a gente tira C. Fechado? Vamos para D. A predominância da função apelativa da linguagem, constatada pelas marcas de interlocução verbais e visuais. Você tem marcas de interlocução quando tem segunda pessoa, quando tem terceira pessoa no uso do você, quando você tem um imperativo, quando você tem vocativo, eventualmente quando você tem interrogação. Entretanto, nenhum desses elementos apareceu na imagem, apareceu nada escrito que compusesse função apelativa. Por isso, o gabarito, vamos fechar, é a letra E. Um processo de associação fonêmica, que está no meu Deus, a troca do U pelo L, somado a referências divinas e humanas, divinas no fundo e humanas o café, há controvérsia. Continue, por favor, com aquela cara pelo menos. Bom, se bem que eu estou podendo falar para cacete também. Vai, só a alternativa para fechar, Rodrigo. O quê? Só a alternativa para fechar. Alternativa. Isso, que busca a expressão da expectativa motivada por um dado temporal. Que dado temporal é esse? A prova está chegando. Tá claro? Tranquilo? Rodrigo, contigo. Estava me divertindo bastante. Preciso só que alguém troque aqui meu slide, um momentinho. ESC, descarta tudo. Vamos aqui agora. Isso. Amigos, vamos lá comigo aqui agora, bater um papo legal. Vê só. A gente sabe que no Enem, a questão da interpretação do texto é fundamental. Vocês sabem disso. Não precisa dizer para ninguém. Dentro desse texto, quando vocês passarem a ler esse texto, procurem, obviamente, identificar as partes semânticas desse texto. Observem como é que o redator passou a construir o texto. Por quê? Porque uma das perguntas mais comuns em provas, e quando eu falo a palavra, o substantivo provas, eu uso provas em sentido geral, amplo, uma das coisas mais comuns é o questionamento sobre a tese do que está sendo defendido. E muitas vezes o questionamento sobre os recursos de argumentação do texto. Então eu queria conversar com vocês um pouco hoje, vamos dar uma olhada nessa questão aqui. É um texto longo, eu queria que a gente passe, pode passar agora é minha vez. Isso, passa de novo. E mais uma vez. Agora volta. Passa para frente. Estou brincando, agora é aqui só. Dá uma olhadinha para cá. Ali tem o seguinte, considere, dá uma passada lá, considere as afirmações que seguem sobre a organização do texto. A gente vai ler o texto juntos, tá bom? Mas saca comigo lá, olha as alternativas. No processo de argumentação, o autor valeu-se de testemunho autorizado. Não sei, a gente vai ver. Segunda alternativa, a fala do jesuíta, que aparece no meio, constitui argumento para a consolidação da ideia de que a itinerância passou a ser cada vez mais tolerada.
E a data de 1766 foi citada como comprovação explícita de que o rei era realmente signatário da carta. A palavra ideia está acentuada porque o PowerPoint é antigo. Você passa a ideia e ele acentua. Ainda o PowerPoint não está na era do novo acordo ortográfico, tá bom? Então, olha só. Eu percebo que quando eu olho as alternativas, todos os questionamentos são sobre o quê? Bota lá no slide. Põe lá no slide. Olha só. Põe no slide, ó. Olha aí, ó. Tudo versa aqui sobre o quê? Vamos comigo lá? Vamos comigo aqui, ó. Processo, o quê? De argumentação. Tá? Tudo versa sobre processo argumentativo. Pergunta básica. O que é argumentar? Vamos, você que está em casa aí, o que é argumentar? Oi? O que é argumentar? Vocês vão precisar disso para a redação. O que é argumentar? É defender, é fundamentar uma determinada ideia. Uma curiosidade para todo mundo. Sabem como é que é formada a palavra argumento? Sabem não? Formada por dois radicais. Argumento, obviamente. Argo é um radical grego que quer dizer brilhar. E faz brilhar. E mento é mente. Então, quando você argumenta, você literalmente faz o quê? A sua mente brilhar. Respondam comigo. Se eu vou defender uma tese, eu vou usar recursos o quê? Argumentativos. Vem comigo aqui agora, rapidinho. Eu vou usar aqui essa parte mais em branco aqui do slide para a gente conversar um pouco sobre o seguinte. Quem pode me citar um recurso de argumentação? Quem pode? Eu vou colocar aqui, ó, para vocês aqui, ó, recursos. Quem está vendo em casa vai aparecer aí, ó, argumentativos. Tá feio assim porque é ruim aqui de escrever mesmo, viu? Vamos lá. Quem pode citar um recurso de argumentação, de texto? Oi? Argumento de autoridade, que é o que nós conhecemos geralmente, por quê? Por isso aqui, ó, a palavra é citação de autoridade. Isso é um argumento, é um esquema. Quem pode me dizer outro? A professora Carla estava aqui, né? Aproveitaram a aula de redação? Professora Carla, não pode falar muito. Professora Carla do Enem, corretora do Enem, é chefe de correção de grupo do Enem, entendeu? Para quem não sabe, para a gente não achar, né, que tem gente muito boa no Brasil inteiro. E aí um detalhe, aproveitou a aula de redação, se não aproveitou, assista de novo, porque vale a pena. Ela falou aqui, quem é outro tipo de argumento que eu posso usar? Oi? Maravilha! Você pode lançar mão de um dado estatístico. Não é isso? Vamos aqui, eu vou ajudar vocês um pouco. 3. Eu posso usar relações de quê? De causa e consequência, também conhecida como o quê? Eu posso usar relações de causa e efeito. O que mais? O que é que eu posso usar como recurso argumentativo? Oi? Pode falar. Ih, maravilha! Um dos argumentos mais fortes que existem, qual é? A citação ou argumento histórico. Quem está vendo aí, né? Uma curiosidade, eu participei de um júri em que eu era advogado e no argumento histórico usado, o cara da outra parte não conseguia defender a tese dele. Por quê? Porque quando eu uso o argumento histórico, é um dado consolidado, finalizado na história. E para defender de argumento histórico é difícil você sair de um argumento histórico. Portanto, a redação usa argumento histórico. Veja, nós teríamos outros argumentos, outras estratégias de argumentação. Mas veja que a gente vai conseguir resolver a questão praticamente baseado nisso aqui. Vamos dar uma olhadinha lá no texto. Dá uma olhadinha no texto lá comigo, olha só. Vamos ler rapidamente. Lê comigo aí. Os vadios eram um grupo infrator caracterizado, antes de mais nada, por sua forma de vida. Então, não se esqueçam de que, geralmente, presta atenção aqui comigo, ó, geralmente, quando nós estamos diante de um texto, é muito comum que no texto formado em prosa, que é o texto formado em parágrafo, é muito comum que a ideia principal desse texto venha onde? No início. É o que a gente chama de tópico frasal de início. É muito comum isso.
Então, volta para o texto. Vem lá comigo. Olha lá. Então, os vadios. Eu estou falando sobre vadios. Aí ele diz assim, era o fato de não fazerem nada ou de nada fazerem de forma sistemática que os tornava suspeitos ante a parte bem organizada da sociedade. Então vejam que eu tenho aqui uma estipulação de um contraste. Parte organizada, parte não organizada. Quem é o desorganizado? Os vadios. Aí olha só. Por não terem laços, e aí ele especifica laços, família, domicílio certo, vínculo empregatício, constituíam um grupo fluido e indistinto, difícil de controlar e até mesmo de enquadrar. Passados os primeiros tempos dos descobertos auríferos, quando, olha isso aqui agora, olha cá, como disse o jesuíta, está com um errozinho ali no final, Antonil, os arraiais forem móveis como os filhos de Israel no deserto, a itinerância passou a ser cada vez mais tolerada. Olha, se o jesuíta está dizendo isso, quem é o jesuíta? É o argumento de autoridade que a gente está criando no texto, entendeu? É o argumento de autoridade. Aí ele continua, olha só. Em 1766, presta atenção nessa data aqui agora, olha. 1766, surge contra os vadios das Minas a primeira investida oficial. Governo, entrou governo na história. De que se tem notícia? Uma carta régia dirigida em 22 de julho ao governador Luiz Diogo Lobo da Silva, incisiva na condenação da itinerância de vadios e da forma peculiar de vida que escolhiam. Tais homens, dizia o documento, vivem separados do convívio da sociedade civil, enfiados nos sertões, em domicílios volantes, ou seja, sem residência fixa. Isso não podia ser tolerado. E deviam passar a viver em povoações que tivessem mais de 50 casas e o aparelho administrativo de praxe nas vilas coloniais, juiz ordinário, vereadores, etc. Uma vez estabelecidos, ser-lhes-iam distribuídas terras adjacentes ao povoado para que as cultivassem. E os que assim não procedessem seriam presos e tratados como salteadores de caminhos e inimigos comuns. Queridos, vamos lá agora. Vamos lá agora. Dá para julgar já. Vamos comigo. No processo, pode voltar para a tela. Vai lá. No processo de argumentação, o autor valeu-se de testemunho autorizado? Sim ou não? Ué, que medo é esse? Não tem medo não, pode falar. Vai ou não vai? Lembra daquele... Não tem programa de Silvio Santos, não? E aí, é ou não é um testemunho autorizado? Claro que é testemunho autorizado. Está lá o jesuíta Antonil falando. Então, primeira alternativa, absolutamente correta. Vamos lá comigo. Verdadeira. Calma. Número 1, verdadeiro. Segundo, prestem atenção. A fala do jesuíta constitui argumento para a consolidação da ideia de que a itinerância passou a ser cada vez mais tolerada. Gente, o que é itinerância? Era o cara que não tinha lugar certo. O que é que disse o jesuíta Antonil? Foi o que ele disse? Olha só. Os arraiais foram móveis como os filhos de Israel no deserto. E ele continua, a itinerância passou a ser cada vez mais tolerada. Portanto, vai lá. A fala do jesuíta constitui argumento para consolidar a ideia de que essa itinerância passou a ser cada vez mais tolerada? Resposta, verdadeiro. Você veja duas questões em cima do mesma espécie de argumento. E agora a última, vai. A data de 1766 foi citada como comprovação explícita de que o rei era realmente signatário da carta. Gente, olha só, quando eu leio isso aqui, ele diz, em 1766 surge contra os vadios das Minas a primeira investida oficial de que se tem notícia. Ora, a data foi citada para comprovar que o rei assinou a carta? É isso? Não. A data é um mero marco temporal do texto. Entenderam isso? Então, vamos lá. Resolvendo nossa questão, olha só. Número 3, o quê? Absolutamente falso. Quando eu venho para as alternativas, letra D é a nossa resposta. Vamos lá? A letra D é a nossa resposta. 1 e 2, absolutamente corretos. Então, prestem atenção, tá? Você que está em casa, vocês que estão aqui, por quê? Porque o processo argumentativo é sempre objeto de indagação do Enem. Sempre. Então, vocês têm que ter cuidado. Outra, olha para cá. Ei, olha para cá.
Eu sou assim brabo mesmo. Você que está em casa, ele não sai não adianta se levantar aí não. Volta para cá. Vou dar um negócio, vou passar porque a gente fala, vai dar o gabarito, todo mundo faz. Ó, se eu vou enxergar processo argumentativo, em geral ele se situa onde o processo argumentativo? No meio do texto. O início do texto, de prosa, é o início do tópico, o meio é o fundamento, o argumento, e o final a gente conclui. Então, ó, olho vivo nesses esquemas. Perfeito? Numa boa? Rafael, é com você, meu querido. Então, vamos lá. A gente fecha, então, essa aula falando de texto poético, e quando a gente lida com verso, tem que tomar muito cuidado. Porque, na verdade, quando uma poesia aparece logo no início da questão, e você que faz muita questão, você sabe disso, poesia intimida. Intimida porque a gente vem de uma história de qual foi o pensamento do autor, e isso não é a cara do Enem. Na verdade, então, quando você se deparar com uma poesia nessa prova, toma cuidado, porque é exatamente com essa possibilidade de ficar assustado diante da poesia que a banca conta, para com isso, de repente, você ter algum problema aí na resolução. Eu trouxe uma poesia, se puder colocar aí para mim, do João Cabral de Melo Neto. Corta para ela para mim, por favor. Corta para 18, pode ser também. Tecendo amanhã. Dá uma olhada na poesia, que ela diz o seguinte: um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito, que ele o lance ao outro, de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance ao outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Pode seguir. E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entre todos, se entretendendo para todos no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si, luz, balão. A engenharia poética do pernambucano João Cabral de Melo Neto conecta com eficácia suas escolhas linguísticas precisas às intenções de seu discurso. Você sabe que o Enem trabalha muito com a ideia da forma levando a um determinado efeito. Então, fica pronto, por exemplo, para situações que envolvem estruturas que, em princípio, você analisa só do ponto de vista gramatical, mas que podem causar algum impacto também no nível semântico. Por exemplo, sufixo de diminutivo. Todo mundo aqui já deve ter visto pelo menos uma questão que fala a respeito disso. Sufixo de diminutivo pode dar a ideia de diminuição física, tá claro? Pode demonstrar afeto, carinho, depreciação, pode até ser ironia. Então, pensa que o Enem não vai trabalhar só a forma, mas os efeitos que essa forma pode proporcionar. E nessa poesia não acontece diferente, não. Volta para ela para mim, Rodrigo, por favor. Mais uma, foi. Tecendo amanhã aparece como mais um exemplo dessa cuidadosa construção poética, na medida em que, e aí vamos lá, aparecendo poesia no domingo, fica atento a alguns padrões de erro, dos quais a gente vai falar daqui a pouco, mas principalmente, volta a falar o que eu tinha dito na outra questão, elimina o mais rápido que puder. Enem é prova em linguagens de eliminação, não é prova de repente, e como muita gente faz, buscar a alternativa que acha que é a correta, porque você, de repente, faria daquele jeito. Você tem que perceber que, às vezes, tem uma muito boa, mas tem uma melhor que aquela, e é ela que você tem que marcar. Essa história do ficar entre duas é previsto quando se monta a questão. Tá? E o ficar entre duas é extremamente nocivo. Não em relação à questão em si só não, mas em relação ao tempo de prova como um todo. Tá? As pessoas falam muito a respeito do tempo para resolver as questões. O tempo é perfeitamente legítimo. É a gente que perde muito tempo fazendo coisa que não deveria. Por exemplo, travou na questão. Travou na questão, vai fazer outra. Tenta trocar a linha de raciocínio. Você está na letra, vai para o número. Você está no número, vai para a letra. Tenta mudar a linha de raciocínio para dar uma oxigenada aí no teu pensamento e as coisas fluírem. Tá? Agora, vamos ver na alternativa como é que isso se resolve. Letra A. Explicita um incentivo ao trabalho em equipe na relação de concessão entre os dois primeiros versos da primeira estrofe. Fica a dica. A galera que fez para a UERJ aqui no Rio e alguns outros vestibulares Brasil afora trabalham muito a ideia do valor semântico de conectores. As orações coordenadas e as orações adverbiais terminam sua nomenclatura com essa semântica. Não esquece de dar uma olhada nisso. Monta uma tabelinha, tá? Com o valor semântico e os conectores principais. Enem pode cobrar. Mas deixa eu ver se aconteceu isso. Deixa eu dar uma olhada nos dois primeiros versos. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. Eu posso até dizer que existe uma oposição entre os dois versos, mas essa oposição não é uma concessão. Tanto que, se eu quiser, eu posso, inclusive, meter um conector adversativo, o que faz com que a letra A tenha sido jogada fora. Detalhe,
Eu coloquei concessão ali na alternativa propositalmente, para você não confundir concessão, que é uma oposição que não anula, com adversidade, que é uma oposição que anula. Tá? Falo de adversidade, estou falando do mais, do porém, do entretanto, do contudo. Quando eu estou falando da concessão, estou falando do embora, do mesmo que, do ainda que e do apesar de. Ficar ligado nisso, inclusive pensando em redação, na parte de contra-argumentação. Inclusive para você não se contradizer, que é um problema grave em termos de coerência. Então a A está fora. Deixa eu dar uma olhada no que diz a B. Ocorre a personificação do trabalhador na figura do galo, e é verdade, você viu, a poesia fala a respeito de trabalho e coloca o galo como personagem principal, e aí até humanificado, se você quiser, como componente de um trabalho com origem na coletividade. Se você lembra da poesia, a poesia dizia o quê? Que um galo passava para o outro, que passava para o outro, que passava para o outro. Então começou onde? No individual ou no coletivo? Fala para mim. No individual. Então a B está fora. C. A opção pelo gerúndio em formas verbais da segunda estrofe reforça a dinâmica do trabalho proposto, bem como sua posterior conclusão. É o tipo de alternativa que você não precisa voltar para o texto. Porque quando eu falo de gerúndio, eu falo de continuidade, tá claro? Agora, quando eu falo de conclusão, eu estou falando de que outra forma nominal? Do particípio. Conclusão, particípio. Ação terminada. Gerúndio, desenvolvimento. Processo. Então já não poderia ser pela própria definição. Passa para mim, a C está fora, deixa eu dar uma olhada na D. A intertextualidade do primeiro verso da poesia com "Uma andorinha só não faz verão" busca por citação ironizar o envolvimento da equipe em lugar do indivíduo isolado. Rodrigo, volta para a poesia para mim, por favor. E aí você repara, um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. Faz a mesma referência de uma andorinha só não faz verão. Quer dizer, a ideia da coletividade em detrimento do individual. Até aí, tranquilo. Só que, por ironia, não. Toma muito cuidado que, às vezes, você tem dois sentimentos em relação à alternativa de linguagem que não pode ter. Primeiro sentimento, que é o sentimento da esperança. Você acha que essa alternativa vai ficar melhor. E ela nunca fica. Cuidado com isso. Se ela começou errado, ela vai terminar errada, porque um item dela já foi o bastante para a gente eliminar. Outra também é aquela que termina bem. E terminando bem, você acha que está tudo ok. Só que você esquece o início, porque o finalzinho foi bacana. O segredo do Enem não é só o conteúdo, é saber fazer prova. E, infelizmente, ainda o vestibulando, em geral, não dá tanto valor quanto deveria em termos de resolução de questões. Acúmulo de conteúdo é uma coisa, resolução de questão é outra, completamente diferente. Então tem que estar muito frio, muito analítico para poder chegar às respostas certas. A D está fora, deixa eu dar uma olhada na E para a gente fechar. A substituição do comum canto do galo pela intensidade de grito permite a leitura de movimentos trabalhistas mais intensos, como greves. Rafael, o texto não falou de greve, ok. Mas diante das outras alternativas e diante do que está sendo contado, ou seja, trabalho coletivo, está claro que trocar o canto por grito é trocar de uma intensidade para outra, não é aumentar a intensidade? E aumentar a intensidade, eu posso aumentar, sim, a reação trabalhista. Então, a gente fica com letra E. Só para fechar, eu queria dar uma olhada em alguns padrões de erro que o Enem disponibilizou aí ao longo dos anos em termos de alternativa. E se você puder, depois, à tarde, dá uma olhada nesse slide e presta muita atenção ao padrão de erro que eu vou explicar em cada um desses itens. Você já, com certeza, errou alguma alternativa de múltipla escolha porque marcou o que você achou do texto e não o que o texto de fato deixava que você pensasse. Opinião de candidato é uma primeira alternativa a ser descartada. Segundo modelo de alternativa a ser descartado no Enem, dados textuais não pedidos. Você fica com a sensação de que leu aquilo e, de fato, você leu, só que, na verdade, não é o que a questão está pedindo. Cuidado com isso também. Fica a sensação de que você poderia marcar aquilo porque apareceu, mas não é exigência, não é comando do enunciado, joga fora. Terceiro padrão de erro, conceitos teóricos não pedidos. Não adianta nada a alternativa definir a metáfora como a comparação implícita subjetiva, você sabe que a definição está certa, só que a questão não tem nada a ver com metáfora. Então isso faz com que ela também tenha que ser eliminada. E causas ou efeitos não confirmados. Você imagina que aquele fato vai chegar a um determinado ponto ou veio de um determinado ponto. E nenhum dos dois está confirmado pelo texto. Ou seja, também é para jogar fora. Se confunde um pouco com a questão da opinião. Rafa, nesse último aí de causas e efeitos, é muito interessante, velho. A experiência pode dizer o seguinte: cuidado, porque muitas vezes ele diz que é causa, quando na verdade é o efeito. Ele pode fazer o quê? A inversão da situação. Entenderam? Então, cuidado para não enxergar efeito como causa e muito menos a causa como o efeito. Então, atenção, porque é um dos erros muito comuns, inclusive, em todas as provas, gente. Todas as provas, elas usam esse tipo de mecanismo de erro. E o que você não pode esquecer é que a prova é montada já pensando no erro. Pensando no erro que você pode cometer e pensando numa múltipla escolha. Só para fechar, um detalhe. A prova discursiva, ela às vezes está dentro da objetiva. É você que não percebe.
Toma cuidado para não achar que a alternativa tem que ser o que você escreveria. A alternativa tem que ser o que a banca escolheu que fosse. E é a partir daí que você tem que fazer as eliminações. Não torna o teu modo de enxergar a questão como o único a respeito dela. Pode pensar também que existem outras possibilidades de gabarito. Só para fechar, um outro detalhe. Toma cuidado com os verbos de comando. Enfatiza, destaca, realça. Verbos de comando que podem aparecer no final do enunciado e fazem com que, às vezes, certos conteúdos que estão no texto, ok, estão lá no texto, não sirvam de alternativa para você. Fechado? Sorte não desejo, porque sorte tem muita gente precisando. Prefiro desejar competência, sucesso e eficácia. E o fato de você estar aqui hoje, esse teatro lindo, não tem como ser diferente, não. A vitória é tua, só vai lá pegar. Está na tua mão. Galera, terminando aqui, só terminando, lembrando a vocês que vocês estão vencendo ou começando uma etapa da vida. Então, assim, esse talvez seja o primeiro pequeno desafio da vida de vocês. Não saiam não, que não terminou ainda não. E se sair, vai aquela praga. Vendo como funciona bem? Então, assim, eu concordo com o Rafael, eu não vou desejar sorte para vocês hoje. Sorte, talvez, para quem não tenha estudado. Mas vocês estão estudando, você que está em casa está estudando, está se preparando, está buscando. Conte com a gente aqui sempre do QG do Enem, o URL www.enem.com.br. Lembrando que essas aulas estão disponíveis agora à tarde no endereço do Enem, www.enem.com.br. E assim, amigos, eu não acredito, todos vocês têm um sonho, concorda? Eu não acredito em sonho sem esforço. Isso é uma verdade. Essa história do assim, foi fácil, é conversa. Isso é conversa de mentiroso. Quem sonha e quer buscar o sonho, indiscutivelmente vai ter que abdicar de algumas coisas. Vocês estão abdicando do tempo de vocês agora, da manhã, para estar aqui, pegando os últimos detalhes para a prova. E, como diz um professor muito amigo nosso, Deus abençoa quem se esforça. Então, é isso aí. Amanhã é confiança, tranquilidade e assim, como eu disse a vocês, sigam em paz. Siga em paz, amigo da internet, que eu tenho certeza absoluta de que sua vitória está garantida. Um grande abraço para todos vocês.